Continuando, a gente tem que a questão da outorga uxória se aplica também às pessoas que vivem em união estável, está lá no parágrafo 3º daquele artigo que a gente estava estudando. Então, uma vez comprovada nos autos, vai se aplicar. Só que, para que se exija essa outorga, a união estável tem que ser comprovada. Não necessariamente naqueles autos, é uma comprovação prévia, tá? Então, aqui a gente acaba esse estudo do artigo 73. Prosseguindo, lá no 74, vai ter as hipóteses de suprimento judicial de consentimento. Então, para tanto, o que precisa para suprir esse consentimento? Tem que ter um pedido anterior, um pedido prévio, e o autor deve ser plenamente capacitado para estar em juízo no polo ativo da demanda, da relação jurídica processual. Então, vocês precisam conjugar o 73 caput com o 76, tá? Que tem a ver com esse também 74 que nós estamos falando agora. Esse pedido ele vai ser postulado perante o juízo da família, é a vara de família que vai julgar, porque é a matéria que vai decorrer do efeito jurídico do casamento. Então, vai ser a vara de família que vai processar e julgar. Neste procedimento de suprimento, o juiz vai sempre levar em conta o interesse da família. Tá? É um procedimento de jurisdição voluntária, a gente já falou sobre jurisdição voluntária. Então, o cônjuge que pretende ajuizar a ação judicial, ele vai ter que provar a necessidade de ingressar no juízo. Tá? E vai incumbir, por outro lado, ao cônjuge que negou essa autorização, o ônus de provar que ele negou por um justo motivo, por um motivo justo. Tá? Relembrando que nesse tipo de procedimento, gente, de jurisdição voluntária, que a gente já abordou lá atrás, não há partes, tá? Vai haver interessados, não há lide, vai haver uma simples controvérsia. Então, o juiz vai poder investigar livremente essa prova, tá? Ele não vai estar sujeito a decidir de acordo com aquela teoria dos ônus da prova, que a gente ainda vai estudar lá para frente. E a jurisprudência tem entendido nesse sentido que não cabe a negativa simples pura de dar o consentimento para ajuizamento da ação pela probabilidade pequena de perda daquela ação ou pela probabilidade pequena de ganho daquela ação. Então, não, isso não seria um motivo justo e legítimo para que a pessoa deixe de dar essa outorga uxória ou marital. Eu vou ler aqui para vocês, também vou colocar no slide, o artigo 74, que a gente acabou de falar agora. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, vai invalidar o processo. Então, retomando, o juiz vai sempre analisar a questão sob o prisma do melhor interesse da família. É um procedimento de jurisdição voluntária, onde não há lide, vai haver uma controvérsia a respeito da situação. E também, que a gente ainda não falou, pode estar o cônjuge não negando, mas impossibilitado de conceder esse suprimento. E daí, nestes casos, também o juiz vai poder suprir, tá? Eu vou colocar o artigo aí para vocês, como eu estou fazendo nessas aulas, vamos ver como é que fica o vídeo. Não vai ser sempre, né, que nós vamos fazer dessa forma, foi por uma questão necessária no dia de hoje, mas a gente tem que tentar fazer da melhor maneira possível, né? Gente, agora nós vamos ingressar no ponto do trabalho da aula anterior, tá? Daquele artigo 77 que vocês já estudaram para fazer aquele trabalho, né? Os incisos e tal. Então, o que a gente tem? Que quem viola os incisos 1, 2, 3 e 5 daquele 77 vai responder por perdas e danos que causar. Isso está lá no nosso artigo 79, que também vamos estudar agora.
Então, o 79, ele vai prever uma responsabilidade por dano processual por ato do litigante de má-fé, tá? Mas essas eventuais, se houver perdas e danos ocorridas fora do âmbito do processo, elas também podem sim ser indenizadas, mas de acordo com o direito comum. Então, o 79 já trata dessa questão dessa má-fé, tá? Essa responsabilidade do litigante de má-fé, que causa um dano processual, ela vai ser aferida e determinada, gente, nos mesmos autos do processo em questão. Não vai haver necessidade de ser ajuizada uma ação autônoma para isso. Então, naquele mesmo processo, já vai ser aferida essa questão da má-fé. Tá, Juliana, e o que é essa má-fé? O que é essa má-fé? Má-fé vai ser aquela intenção malvada, maliciosa, tal, de prejudicar ali dentro do processo. O artigo 80, ele vai definir os casos objetivos da má-fé, tá? Mas eu já vou antecipar para vocês. Essa má-fé é super difícil de comprovação na prática, tá? O artigo 80 vai trazer as hipóteses que são consideradas má-fé. E essas hipóteses, elas são números clausos, ou seja, elas são taxativas, elas não vão comportar ampliação. Então, as hipóteses que caracterizam a má-fé são taxativas e eu vou ler agora para vocês aqui e vou colocar o slide aí também, para a gente continuar estudando. O artigo 80 traz: considera-se litigante de má-fé aquele que 1. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. 2. Alterar a verdade dos fatos. 3. Usar do processo para conseguir um objetivo ilegal. 4. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo, à evolução dessa marcha processual. 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 6. Provocar incidente manifestamente infundado. Perdi o artigo aqui, de novo. Acontece, né, gente? Já vou achar de novo. Gente, chega a ser engraçado isso, 81. Eu fui baixar aqui e já perdi tudo. Parece até que eu tô ao vivo. Não, eu não tô ao vivo, mas eu não vou ficar voltando, né? Então, nós estávamos no 4, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. 5, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 6, provocar incidente manifestamente infundado. E 7, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Eu vou colocar esse esquema para vocês e nós vamos voltar falando de cada questão dessa que caracteriza a má-fé processual. Lembrando que ela é de difícil constatação, tá? Gente, continuando, vamos ao inciso 1 lá do artigo 80. Acompanhem comigo aqui. Ali vai tratar da pretensão contra um texto de lei. Seria pedir algo que vai contra a lei, tá? Algo que a lei veda, e ele sabe que a lei veda, então isso seria uma má-fé. A outra questão são fatos incontroversos, deduzir pretensão sobre fatos incontroversos. Ou seja, se alguém, na inicial ou na contestação, na defesa, deduzir pretensão contrária a fato sabidamente incontroverso, ele também vai agir de má-fé. Aquele fato é incontroverso, não tem por que falar dele. Vejam que não se pode litigar contra
nem texto expresso de lei, nem contra um fato incontroverso, tá? No inciso 2, ele vai trazer a alteração da verdade dos fatos. O que seria isso? Afirmar um fato inexistente, negar um fato que existe, dar uma versão mentirosa sobre determinado fato. Isso seria a questão do inciso 2. E quanto a esse inciso, não precisa haver dolo, gente, gravem isso. Basta que haja alteração da verdade dos fatos. Antigamente se exigia o dolo, mas hoje não exige mais, tá? No 3, ele vai trazer o objetivo legal, litigar com objetivo legal, que seria uma tentativa de se obter algo que é vedado pela lei também, tá? Já a resistência injustificada, que vai lá no 4, no 4. Resistência injustificada, tá certo. Vai se caracterizar no curso da demanda, tá? Ele vai se caracterizar no andamento do processo, tá? E normalmente ele é praticado pelo réu. Ele pode ser praticado ou por fatores internos ou por fatores externos ao processo, mas eles vão influenciar no processo, tá? No 5, a gente tem a lide temerária, tá? O que seria uma lide temerária? É agir afoitamente, de modo anormal e tendo consciência de que não se tem razão. Tem que ter essa consciência. Então, seria uma imprudência grave ou então uma imperícia fruto de um erro, assim, sem desculpa, não desculpável, inexcusável. Todas essas questões são tidas como má-fé. E depois, lá no 6 e 7, nós temos incidentes manifestamente infundados e recurso manifestamente infundado. Essas duas figuras são bem parecidas. Os incidentes seriam, por exemplo, você começar, normalmente também pelo réu, você começar a fazer incidentes dentro do processo que você sabe que não tem pertinência, só para postergar, só para enrolar, aí você começa e faz um incidente, outro incidente, outro incidente, e isso também é classificado má fé. Por exemplo, você vai impugnar o valor da causa, sendo que está tudo certinho o valor da causa, você vai fazer aquilo só para transtornar o processo. Isso é considerado má-fé. E o recurso manifestamente infundado também. Então, uma pessoa que recorre sem ter necessidade de recorrer nenhuma, né? Só para que a sentença não faça o trânsito em julgado e tal. Então, isso seria também uma questão de má-fé, sabe? Embora esse direito de recorrer seja garantido na Constituição, não pode ter esse abuso de direito. Ele não pode abusar e fazer da maneira que ele quer. Tudo tem um limite. Ele tem esse direito, mas ele não pode exacerbar e agir de maneira equivocada ou maneira injustificada, tá? Então, essas seriam as questões do 80. Vamos continuar falando dos tão sonhados honorários advocatícios sucumbenciais. Eles estão lá no artigo 85 e 87, a condenação em honorários advocatícios decorrentes da sucumbência do processo. Lindo! Esse é o tão sonhado, né? Esses honorários, eles não se confundem com os contratuais, fixados de acordo com a vontade entre o advogado e seu cliente, tá? Não tem nada a ver com aquele contrato que você faz no escritório. Eles são fixados no processo e eles vão pertencer ao advogado. Eles se chamam honorários sucumbenciais. Então, o artigo 85, lá do Código de Processo Civil, ele vai estabelecer que o juiz condenará ao vencido o pagamento de honorários advocatícios. Então, ele pressupõe a sucumbência, né? Quem perdeu vai pagar o honorário ao advogado do outro. O valor vai ser fixado de acordo com os parágrafos 2º e 8º daquele artigo 85. No 2º, ele fala que deve ser aplicado quando há condenação, tá? E que os valores devem variar entre 10% e 20% do valor da condenação, do valor do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurar esse proveito econômico, do valor atualizado da causa. Mas são questões subsidiárias, primeiro condenação, depois proveito econômico e depois
valor da causa. Já o oitavo, parágrafo oitavo, ele é subsidiário a esse parágrafo segundo. Ele só deve ser aplicado em causas que o valor for inestimável ou irrisório e que não se tenha como saber esse proveito econômico.